Graça e paz seja com todos vocês, com todos nós. Que o Senhor Jesus Cristo seja o único e suficiente Salvador para nossas vidas. E aqui estamos mais uma vez, mais essa oportunidade que você está nos assistindo, para que possamos juntos irmos caminhando em conhecer a Palavra de Deus, porque é da Palavra de Deus que nós vimos que podemos ser salvos através do amor vicário de Jesus, o amor que morreu por nós, e assim nós entendemos que pela graça somos salvos, não por nós, nem por nossa força, nem por nossa capacidade, pelo nosso intelecto, mas apenas pelo amor de Jesus Cristo que morreu por nós. E aqui nós estamos para mais esse momento, para mais esse tempo, para podermos estudarmos e meditarmos na Palavra de Deus. Amém? Então quero convidar a minha esposa, ela vai se juntar a mim agora comigo. Amém? Nós vamos cantar uma canção, ela fala lugar secreto. Nós todos devemos ter um lugar em que nos sintamos à vontade para conversarmos, orarmos e falarmos com Deus. Então essa canção ela fala um pouquinho disso, então nós vamos cantar ela e que ela possa falar ao seu coração, falar que podemos e devemos ter um lugar que possamos nos juntarmos em oração para falar com o nosso Pai Celestial, nosso Pai Eterno, nosso Deus amoroso e presente em nossas vidas. Amém? Então vamos cantar essa canção. Meu fôlego tu és.
Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para o nosso tempo. Lá em Tessalonicenses. Amém? Vamos lá. Livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Versículo 13 ao 18. Hoje nós gostaríamos de falar sobre os fundamentos da esperança cristã. Os fundamentos da esperança cristã. Nós estamos estudando uma série de estudos aqui de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que fala a respeito da segunda vinda de Cristo. Então nós precisamos nos prepararmos exatamente para a segunda vinda de Cristo. Então vamos lá, livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Amém? Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos falar a respeito daquilo que é importante para a nossa vida, daquilo que é fundamental para o nosso crescimento e conhecimento cristão. Os fundamentos da esperança cristã, os fundamentos, quais têm sido os fundamentos da sua esperança, quais têm sido os fundamentos daquilo que você aguarda a respeito de Jesus, a respeito do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui nós estamos exatamente para isso. Vamos ler o texto? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum predeceremos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, que através da sua palavra podemos trazer entendimento e conhecimento aos irmãos, aos queridos que estarão nos acompanhando, que estão nos acompanhando também, Pai, para que possamos, Deus, usufruir da sua palavra, a palavra viva, verdadeira, eficaz e suficiente para trazer salvação e conhecimento para os nossos corações e nossa vida cristã. E nos ajude, nos oriente, a esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Hoje é o 6º episódio daquilo que queremos trazer aos queridos. Interessante, né? Episódio, como se fosse uma série de televisão, mas é uma série de estudos da Palavra de Deus. Então isso é suficiente para nós. Nós estamos falando a respeito de como se preparar para a segunda vinda de Cristo. Olha aí, glória a Deus. Como se prepararmos para a segunda vinda de Cristo. Então aqui estamos nós, vamos falar sobre os fundamentos da esperança cristã, como está sendo o nosso dever, como está sendo a nossa esperança. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o futuro, ele quer falar para nós um pouquinho sobre o futuro, aquilo que está por vir, ele está clareando, ele está sendo a luz para nos orientar nesse tempo, nos orientar através da palavra daquilo que nós devemos esperar, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é principal, né? Interessante que aqui em Tessalonicenses, como nos episódios anteriores, hoje é o 6º, né, como nos 5 anteriores, nós estamos falando sobre o mundo grego, o mundo greco-romano, em que
a igreja de Tessalonicenses estava inserida e algumas situações que Paulo estava precisando reforçar para os irmãos que estavam lá naquele lugar, naquela igreja, para que eles não viessem a desanimar. Porque o mundo greco-romano, nos dias de Paulo, era uma vida sem esperança. Eles não estavam acostumados a ter esperança, porque eles achavam que o corpo morria e acabava-se tudo. A alma também perecia, porque a alma estava aprisionada no corpo, então como precisava morrer para a alma ser liberta. Então os crentes da Tessalonicenses estavam vivendo dessa realidade, porque eles também estavam sendo perseguidos, porque eles estavam tendo esperança na volta de Jesus. Assim também como as pessoas lá daquela cidade, lá de Tessalônica, lá da Grécia, lá do Oriente Romano, também eram umas pessoas tristes, elas viviam sem esperança, porque a tristeza, ela é a filha da desesperança. Então, um mundo sem Deus é um mundo de tristeza. A morte para aqueles que não conhecem a Deus é um fim trágico. Nossa, fulano morreu, que fim trágico. Fulana morreu, nossa, que história triste, que fim trágico. Mas para nós que cremos na Bíblia, nós vemos que há esperança de fé bíblica e evangélica. Glória a Deus e graças a Deus por isso. A igreja tessalonicense ela enfrentou alguns problemas que podemos ver. Essa era a falta de esperança e também uma situação em que eles achavam que quem estava vivo ia estar em desespero, em falta de, assim, está em uma situação de negativa em respeito àqueles que estavam mortos, eles teriam mais benefício dos vivos. Então eles estavam numa situação bem delicada que era necessário ter uma explicação. E vemos também que a religião daquela época lá, que estava inserido lá, eles acreditavam que o corpo era prisioneiro da alma. Então que após a morte todos voltavam para um fim doloroso e triste. Nós vemos lá que os filósofos daquela época, eles estavam discutindo sobre a imortalidade. Os espíritas, eles falavam a respeito de comunicar-se com os mortos. Os católicos romanos, eles pregam sobre o purgatório, um lugar de tormento e de autopurificação. E há aqueles que ainda negam a segunda vinda de Cristo. Então essa é o que nós iremos falar nesse momento com a ajuda de Deus. Vamos lá, continuando. A segunda vinda de Cristo. Versículo 14 e 15. Fala assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então aqui está. Havia uma situação em que as pessoas estavam preocupadas com a situação dos vivos em relação aos mortos, porque a alma, porque não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. Então o corpo ele dorme e a alma vai para onde ela tem que ir. A doutrina instituída com aniquilação, que tudo se destrói quando a morte, não tem assim algum respaldo sobre a Bíblia. Nós podemos ver o exemplo do homem rico e de Lázaro, que conta lá em Lucas 16, em que havia um homem vestido com as roupas bonitas, todas bem enfeitadas, e havia um mendigo chamado Lázaro que comia das migalhas dessa mesa. Havia que morreu e esse homem ele foi para o inferno, onde enfrentou um terrível e interminável sofrimento. Nós também temos o exemplo do ladrão que se arrependeu quando estava crucificado com Jesus. E Jesus disse o que para ele? Em verdade digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. O paraíso não é a sepultura, não é o túmulo, não é uma gaveta, não é
alguma coisa assim. Jesus, ele próprio entregou o seu espírito ao Pai. A alma daquele ladrão arrependido não ficou no estado de inconsciência, mas foi imediatamente para o céu, foi junto com Jesus para o paraíso e onde seu corpo descansou então na sepultura. Os mortos em Cristo, eles estão na glória com Cristo, com Ele. Um indivíduo, certa vez, abordou um pastor já de certa idade, já de idade avançada, ao qual a sua esposa havia falecido. Então, esse homem falou assim para esse pastor: eu soube que você perdeu a sua esposa, eu sinto muito. Então o pastor ele responde: não, eu não perdi. Você não perde uma coisa ou pessoa quando sabe onde ela está. Eu sei onde ela está. Ela está com Jesus no céu. Olha só que bênção, né? Glória a Deus. As almas dos remidos. Remidos é uma pessoa que foi perdoada, é uma pessoa que foi consolada, uma pessoa que foi salva. Então as almas dos remidos, elas estão reinando com Cristo no céu. Estão lá com Jesus. Os remidos não poderiam vir com Cristo se já não estivessem com Ele. Não poderiam vir se não estivessem com Ele, né? Que nós vemos isso, né? Que eles voltarão com Jesus. As almas no céu, elas clamam, elas adoram. Santo, santo, santo. Vemos lá em Apocalipse, lá um grande coral cantando e exaltando o nome do Senhor, e vê também Cristo face a face. Então isso é possível só com Jesus na glória. Os mortos em Cristo, eles virão com Cristo em glória. Então eles voltarão, né? Cristo virá do céu num grande cortejo, numa grande demonstração de poder, de presença, ao qual ninguém poderá contestar. Mas será que é Jesus? Eu estou em dúvida. Será que não é como hoje estão aí os lançamentos de satélite, dos cometas que estão passando perto da Terra? Não pode falar, mas deve ser alguma coisa assim, mas não é. Ele será acompanhado de seus anjos e também dos santos que estarão com eles. Nenhum deles ficará no céu nessa gloriosa vinda ao som da trombeta. Ele virá com os seus santos e para os seus santos. Entre nuvens eles descerão com o Rei dos Reis para o maior evento da história, quando os túmulos serão abertos e quando os vivos serão transformados. Os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação aos vivos, ou seja, aqueles que já morreram, que já faleceram, os corpos deles em relação ao nosso corpo. Não há nenhuma desvantagem, porque quando o salvo morre, sua alma entra imediatamente no gozo do Senhor. Amém? As almas dos filhos de Deus vão diretamente para o céu depois da morte. A Bíblia diz que o espírito dos salvos, na hora da morte, é imediatamente aperfeiçoada para entrar na glória. Vamos ver isso? Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Fala assim: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Partir a estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo cita lá em Filipenses. Por isso a morte para o crente é lucro. Lá em Filipenses 1:21. Estevão, na hora da sua morte, ele disse: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Porque quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão antes dos vivos serem transformados. Vai ser uma coisa muito rápida, mas os mortos receberão seus corpos primeiros do que quem estiver vivo será o seu corpo transformado. Mesmo que esse fato tão repentino quanto um abrir e fechar de olhos. Os corpos dos remidos, dos salvos, que estavam dormindo, se levantarão da terra antes dos vivos serem transformados e arrebatados. A ressurreição acontecerá primeiro que os arrebatados. Então essa é a vinda de Jesus. Versículo 15 e versículo 16, Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto,
Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum predeceremos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoava a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição dos mortos. A doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos. Os gregos não acreditavam que havia ressurreição. Eles não acreditavam que o morto poderia tornar a vida. Não existia ressurreição. Quando Paulo pregou essa doutrina da ressurreição aos filósofos, eles falavam assim, depois você vem falar disso pra gente. Os gregos eram como os saduceus, que rejeitaram a doutrina da ressurreição. Existiam os saduceus e os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam em anjo, acreditavam na palavra de Deus. Mas os saduceus não, eles não acreditavam em anjo, não acreditavam na ressurreição e também não acreditavam em Jesus. A grande esperança dos gregos, olha só, naquela época, era literalmente se livrar do corpo. Eu vou morrer, então minha alma vai ser livre, meu corpo vai ir para onde tem que ir. Tessalônica era uma cidade grega e os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Os gregos achavam que o corpo era essencialmente mau. Então, se o corpo era essencialmente mau, ele precisaria ser punido, então ele era uma prisão. A alma precisaria ser liberta daquilo que estava preso. Então, a destruição do corpo e não a ressurreição era o que os gregos desejavam. Também a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Olha só, Cristo ressuscitou, então nós também ressuscitaremos com Ele. Alguns crentes de Tessalônica, eles estavam tendo essa confusão no crer na ressurreição de Cristo e sem crer ao mesmo tempo na ressurreição dos salvos. Estão tendo esse confronto, crer na ressurreição de Cristo, na ressurreição daqueles que são salvos. Então Paulo, ele mostra a eles que não podemos crer na ressurreição de Cristo sem crer também na nossa. Não podemos crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos salvos, visto que a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Então, quando Jesus ressuscitou, ele garantiu a nossa ressurreição também. A ressurreição dos mortos acontecerá na segunda vinda de Cristo. Exatamente quando Cristo voltar, então, seremos ressuscitados. O versículo 16 citou, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. O Senhor virá imediatamente a sua palavra de ordem. Então o Senhor dirá, eu cheguei, estou aqui, ressuscitem vós que estáis mortos e sejam transformados os corpos daqueles que estão vivos. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse uma palavra de ordem. Ressuscite, saia Lázaro, venha para fora. Você está sendo devolvido à vida. Então, Jesus ordenou. Lá em João, capítulo 5, versículo 28, diz assim, os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, Jesus ordenará, ressuscitem, venha para fora, venham. É uma palavra de ordem. O soberano Senhor do universo erguerá a voz e todos os mortos ouvirão e sairão dos seus túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. O Senhor virá imediatamente de maneira para ouvir da voz do arcanjo. O arcanjo, aqui quando Paulo citou o arcanjo, quer dizer um termo para um anjo de um grau mais elevado. Anjos, arcanjos e assim tem uma hierarquia no céu também, e qual também todos servem a Deus. Então ele soará essa trombeta de Deus e então anunciará, Jesus está vindo para libertar a igreja e julgar o mundo. Então o Senhor também virá mediante o ressoar dessa trombeta de Deus. Quando soar a trombeta, Jesus está vindo. A trombeta, ela também era usada pelos judeus em suas festas. E também era associada com as manifestações de Deus e com o fim. E é também ligada com a ressurreição dos mortos. No Império Romano, as trombetas eram utilizadas para anunciar a chegada de uma pessoa importante. Então a pessoa mais importante estará chegando quando a trombeta do céu será tocada. É Jesus voltando
para então arrebatar aqueles que estarão esperando com eles em vida. Amém? Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento. Existia e existe alguns significados sobre o arrebatamento e queremos então trazer aos queridos. O arrebatamento também foi empregado no sentido de arrebatar de forma rapidamente. Vai ser algo rápido. Exemplo de Filipe. Filipe, lá em Atos capítulo 8, versículo 39, fala de Filipe, o evangelista. Ele estava evangelizando, anunciando a palavra ao eunuco, um homem que era castrado, que servia a rainha do Egito. E ele estava lendo uma porção da palavra de Deus referente a Isaías, mas ele não estava compreendendo. Então Filipe chega, apresenta ele, fala do evangelho, fala de Jesus. Então ele quer ser batizado. Então Filipe batiza ele e naquele instante Filipe ele é arrebatado. Ele vai para outro lugar. Então é uma forma repentina, foi rapidamente. É algo que não temos como falar, espera, deixa eu arrumar meu cabelo, deixa eu ver como é que está minha roupa. Não é rápido. Arrebatamento vai ser de algo repentinamente. Também poderá acontecer de forma de força. Exemplo da multidão que queria transformar Jesus em rei, queria arrebatar Jesus, queria pegar Jesus com a força e coroá-lo como rei. Nada nos poderá também prender a este mundo, porque vai ser algo de extrema força nos levar. Não hesitaremos como mulher de Ló. Mulher de Ló, a história é que mulher de Ló ela olhou para trás quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída e ela virou sal. Então ela teve uma excitação. Será que eu quero mesmo ir? Seremos arrancados com uma força magnética, como um grande imã. Então Jesus ele nos atrairá pelo seu poder para encontrarmos com ele nos ares. Também é utilizado arrebatar como um novo lugar. Seremos levados para um novo lugar. Paulo ele foi arrebatado da terra para o céu. Jesus foi preparar lugar. Aonde? No céu. Eu preciso ir preparar lugar. Está lá em João 14, versículo 3. Ele fala, não se turbe o vosso coração, no versículo 1, versículo 2, e no versículo 3 fala assim, eu preciso preparar um lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Então, quando ele vier, ele vai nos levar para a casa do Pai. Nós somos peregrinos aqui neste mundo. Nossa casa permanente não é aqui. Nossa pátria não é esta aqui. Nossa pátria está no céu. Vamos ver? Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Fala o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E também o arrebatamento ele foi usado no sentido de arrebatar do perigo, tirar do perigo. Exatamente quando Paulo ele estava numa situação em que houve uma turba, houve um momento em que ele precisou sair, um momento em que ele precisou ir embora. Exatamente que em Tessalonicenses, no comecinho, lá em Atos, quando nós vemos quando ele passou por Tessalonicenses, ele precisou ser arrebatado, precisou ser tirado do perigo. O mundo sofrerá o ardor da ira de Deus no seu justo julgamento. Porém nós, você e eu, nós que somos crentes, que cremos em Jesus, não entraremos em juízo condenatório, porque a salvação livra-nos do juízo. A salvação faz com que nós venhamos a entrar no gozo do Senhor, entrar na alegria, na paz do Senhor Jesus Cristo. Não estamos destinados para a ira, mas para vivermos em deliciosa comunhão com o Senhor por toda a eternidade. Glória a Deus. Amém. A eternidade com o Senhor. Versículo 17 e 18. Finalzinho aqui de
capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, fala assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o versículo 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse encontro será a festa. Será uma festa, será uma coisa apoteótica, uma grandiosa, porque serão as bodas do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo. A eternidade não será uma sucessão de tempo interminável, monótona, entediante. A eternidade será como um dia eterno de celebração das bodas do Cordeiro. Será como um dia em festa, comemorando um casamento para toda a eternidade. Será como um dia de celebração de casamento, que todos estão alegres, felizes, porque os noivos estão se casando, as bodas do noivo, compromisso do noivo. Jesus é o noivo. Cristo se comprometeu em amor à sua noiva. Ele está se preparando e se ataviando para o seu noivo. Ela está se preparando. Nós, a igreja, precisamos estar nos preparando para nos encontrarmos com Cristo. A preparação para o casamento. Então, nesse tempo, o noivo paga o dote pela sua noiva. E ela então se atavia para o noivo. O dote foi Jesus morrer por nós. Esse foi o dote, foi o pagamento. Jesus morreu, pagou o preço para nós, igreja, nos arrumarmos para a volta de Cristo. O cortejo do noivo, a casa da noiva com os seus amigos. Existia naquela época exatamente isso. Vinham pessoas, amigos do noivo, faziam um cortejo, um desfile até a casa da noiva. E quando chegavam lá, então eram acompanhados de amigos, era tocado músicas, canções, representação é exatamente isso. Quando Jesus voltará com os santos, com os anjos, tocando trombeta, então chegará a hora e Jesus virá para levar a sua igreja com ele. E depois ele voltará, então, juntamente para o céu, com a noiva, com a igreja, para a casa do Pai. Porque é uma festa das bodas, então tem isso. A festa terá início. E esta será o encontro íntimo, eterno, o bendito entre o Cordeiro e sua noiva. Quando pela eternidade sem fim desfrutaremos a sua presença e nos deleitaremos em sua comunhão. Olha só que maravilha. Não apenas teremos total e íntima comunhão com Cristo, mas também vamos nos relacionar intimamente um com os outros. Seremos uma só família e um só rebanho. Olha só, esse encontro será glorioso, será magnífico, vai ser uma coisa que vai entrar para a história, porque a vinda de Cristo será um dia de trevas para os inimigos. Por quê? Porque os inimigos, eles estão achando que ainda tem tempo. Então, para os inimigos será um dia de trevas. Mas para a igreja será a sua glória. Será um dia de trevas para a Babilônia, para o falso profeta, para o dragão, para o anticristo, a morte e aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Será um momento, será a hora de serem lançados no lago de fogo. Porém, para os cristãos, para os remidos, para os perdoados, os salvos, como será momento de corpo de luz, como a claridade do sol. Subirão para reinarem com Cristo por toda a eternidade. Entrarão, enfim, naquele lar onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem luto, nem choro, nem lamento, nem angústia, não haverá mais nada. Então se cumprirá o desejo de Cristo, que nós possamos um dia ver a sua glória e compartilhar dela juntamente com Jesus, para a honra e louvor de Deus Pai. Então esse encontro será eterno, esse encontro durará para sempre, a eternidade. Versículo 17 fala assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Finalzinho aqui: e assim estaremos
para sempre com o Senhor. Nós estamos aqui já finalizando, estamos aqui já indo para o término desse momento. Olha só, o propósito da redenção não é apenas nos livrar da condenação, mas também nos conduzir à comunhão com Cristo para sempre e sempre. Nesse encontro não haverá despedidas, né, a Deus, porque durará para sempre. Então as pessoas não irão embora, elas estarão sempre ali. Esse será o encontro na eternidade. A segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades. Desde o momento em que o Senhor surge nas nuvens do céu e se põe a descer, não haverá mais oportunidade para a conversão, porque o tempo é hoje. Ele não vem para salvar, ele vem para julgar, ele não vem mais para nos, como servo, sofrer, mas como um rei vitorioso. Ele não vem mais com as marcas dos cravos nas suas mãos, mas com cetro de ferro para subjugar as nações. Quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para se preparar. A porta estará fechada, então será tarde demais para se buscar a salvação. Porque agora é o tempo aceitável. Hoje é dia de salvação. Hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Então eu preciso colocar a minha vida em ordem com Jesus, para que quando ele voltar, vai ser algo tão rápido que não vai ter mais tempo. Perdão, o dia já chegou. Não vai ter nem como nós falarmos perdão, misericórdia, deixa eu ir junto. Não vai ter. Se nós não tivermos uma vida regrada, direcionada pelo Espírito Santo, esse tempo se finalizará quando Jesus começar a descer. Então ele virá para nos julgar. A segunda vinda de Cristo deve encher o coração dos salvos de consolo. Deve nos tranquilizar, deve trazer para nós alívio. Porque o propósito de Paulo ao ensinar sobre a segunda vinda de Cristo e a ressurreição não é alimentar uma curiosidade inútil, mas consolar os crentes. Consolar para encher-nos de esperança. Jesus está voltando. Nós vimos anteriormente que os crentes tessalonicenses estavam tão ansiosos na esperança de Cristo retornar já naquela época que eles nem trabalhavam mais. E já estamos aqui há 2000 anos e a cada dia estamos mais próximos da volta de Cristo. Uma vez esclarecido que os que adormecem em Cristo não sofrem nenhuma desvantagem em relação aos que sobrevivem, surge, pois, uma sólida base para o encorajamento. Aqueles que creem em Cristo foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Não tem motivo para se entristecerem, eles deviam animar uns aos outros, uma vez que caminhamos não para uma tumba fria, mas para o alvorecer da ressurreição. O nosso destino é a glória, a nossa pátria é o céu. Temos uma vida e bendita esperança. Temos uma coroa indestrutível para receber. Temos uma linda herança. Temos pela frente o paraíso, a casa do Pai, o lar celeste, a nova Jerusalém, a bem-aventurança eterna. É isso que temos pela frente. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender disso na Bíblia, porque é ela que diz, ela que nos orienta. Então tem esperança. Jesus Cristo está voltando e Ele quer que nós possamos ir com Ele. Quando Ele voltar, o tempo acabou. O tempo de pedir perdão, o tempo de pedir reconciliação é hoje, é agora. Então nós estamos aqui nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Se prepare também. Busque o Senhor. Busque a Deus inteiramente. Aproveite esse momento. É o tempo oportuno. É o tempo de buscar a Deus. É tempo de nos prepararmos para estarmos prontos para quando Jesus voltar. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque a sua misericórdia é algo extraordinário. Nos ajude a estarmos convictos na sua volta. Nos ajude a estarmos preparados para que quando o Senhor voltar, não nos pegue desapercebido, não nos pegue de forma de surpresa.
porque nós precisamos estar sempre esperando, assim que diz a sua palavra, porque se nós soubéssemos o momento que o ladrão viria, nós estaríamos vigiando. Se soubéssemos o momento que o nosso patrão celestial estivesse voltando, nós estaríamos vigiando, mas nós precisamos estar vigiando todo o tempo. Essa é a orientação da nossa palavra, essa é a orientação bíblica para as nossas vidas. Assim, nós oramos e agradecemos, assim como o Senhor também nos ensinou a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é feita nos céus, seja feita na terra. Que o pão nosso cada dia nos dado hoje, perdoe as nossas dívidas, perdoe assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe, tenha um excelente dia e que a graça de Jesus seja suficiente na sua vida, em nome de Jesus. Amém e obrigado.